do adversário, mete na frente, soltou a bola, Savarino, empurrou, Rodrigo Jesus, dominou, invadiu, é agora, apontou, atira, guardou! É do Botafogo, explode, galera, vibra comigo, em cima do PSG, gol! Do Botafogo, campeão do Brasil, campeão do América, o Botafogo, 35 do primeiro tempo, e ninguém cala esse nosso amor! Rala, PSG! Sai, bola! Botafogo ganhamos do PSG, derrotamos o campeão da Liga da Champions, foi pro saco, é mais um que o Botafogo detona, desmorona tudo, joga Paris no chão, o Botafogo derrotou o PSG, é vitória do campeão brasileiro, é vitória do campeão sul-americano, todos os brasileiros invictos, todos os sul-americanos invictos, e o hino do Botafogo saltando a vitória sobre o PSG. Ganhamos! A estrada dos louros, um facho de luz, uma estrela solitária. Meus amigos, fala pessoal, Rafa Universo Botafogo na área. Isso aqui, meu amigo, não tem preço, isso é histórico, isso é épico, isso é... A gente não tem palavras para falar sobre o que aconteceu ontem. Um jogo especial, um jogo histórico, um jogo que ficará marcado na memória de todo torcedor botafoguense e do futebol brasileiro em geral, não só do torcedor botafoguense. Para quem gosta de futebol, para quem gosta do esporte, ontem foi um dia especial. Eu recebi milhares de mensagens de tudo que é tipo de amigos e colegas e conhecidos que torcem para outros clubes e impressionados com o que aconteceu ontem, felizes pelo que aconteceu ontem. Eu acho que quem assiste o futebol com leveza não tem como não... Mesmo que algum adversário tenha secado o Botafogo e sentado para secar, como eu vou fazer daqui a pouco com o Flamengo, isso ali gera um sentimento dentro de quem tá assistindo de cara, que legal, que fantástico. E assim como é saudável pro futebol brasileiro ver o Botafogo novamente no topo, né? Hoje o Botafogo é manchete em todos os jornais do planeta Terra. Hoje o Botafogo é tema no futebol de todo o planeta Terra, né? O Botafogo derruba o campeão da Europa, o maior time do planeta no momento, o melhor time do planeta no momento, o PSG, do Luiz Henrique, que é um gigantesco treinador de futebol, para mim o melhor do mundo. Gente, só aplaudir. Acho que a palavra que eu sempre uso uma palavra para definir quando eu vou falar sobre os temas aqui, a palavra que define é orgulho. Eu acho que todo mundo, toda vida que a gente vem aqui criticar, que a gente vem aqui irritado, que a gente vem aqui descer a lenha no que tem que descer, gente, é muito melhor falar de coisa boa, é muito melhor vir aqui e falar, cara, que legal, como o Botafogo representou, como os seus jogadores representaram a torcida. Eu falei ontem na live com o Gui e com o André, para quem pôde acompanhar ontem a live lá na comunidade, que se o Botafogo tivesse sofrido o empate ontem, no final do jogo, o sentimento, lógico que viria uma frustração de deixar escapar uma vitória, mas o sentimento seria igual, né? Que foi de entrega, que foi de dedicação. Cara, o que falar da partida do Jair, que a gente tanto criticou aqui várias vezes, né? Uma partida gigantesca, cara. O Barbosa, gigante como sempre, cara. O Alan com uma vontade de vencer, assim, cara, contagiante, assim, cara. Tu via no olho do cara que ele queria muito ganhar, cara. Ele sai do jogo e ele ainda continua brigando lá fora, cara. Sabe?
Gregory, partida enorme também, muitos desarmes como sempre. O Telles fez uma partida muito técnica na esquerda. O Vitinho que a gente critica muito pela parte ofensiva dele. Cara, ele é um leão quando ele quer marcar realmente. Né? O Vitinho que ficou com o Kvaratskhelia ali o jogo inteiro em cima dele, não deu mole pro cara. Depois entra aquele rapaz de trancinha que até me fugiu o nome. Sabe? Assim, espetacular, espetacular. Não tem o que a gente falar, né? Logicamente, se a gente for analisar o jogo friamente, o Savarino, por exemplo, para mim foi abaixo, né, do que poderia apresentar fisicamente, principalmente, mas é responsável direto pelo lance do gol, né? Tem um passe ali entre dois zagueiros, mérito do Igor. O Igor Jesus, que eu sou suspeito para falar, para quem me acompanha aqui, nos acompanha aqui, eu sou um fã do Igor Jesus. Eu acho o futebol dele extremamente moderno. Acho um cara. Muita gente acha que o Igor Jesus não tem técnica e, meu amigo, vai dominar uma bola de costas com o zagueiro do PSG e sai girando e sai driblando para você ver se não tem que ter técnica. Técnica é um negócio que não se resume a drible, né? Muita gente às vezes confunde, acha que o jogador é só técnico quando ele tem recursos de drible. E isso passa muito longe. Técnica é você não errar passe, é você ter postura com a bola, posicionamento, é você saber ter a tomada de decisão correta. Técnica é constância no que você faz. Você pega um jogador como o Vitinha, ele não é um jogador plástico, que faz piruetas, ele é um jogador objetivo, simples, o simples é bonito, ele acerta todos os passes, ele faz um jogo objetivo, rápido, né? Então, isso para mim é técnica, né? Técnica não se resume a ser um malabarista do futebol. Então, um jogo espetacular, um jogo fantástico. Eu acho que vai ficar gravado na memória de todos nós, assim, durante muito tempo esse jogo será comentado. É orgulho, realmente. E os personagens estão ali, todos com suas posições bem definidas, todos com a sua contribuição bem definida. O Arthur fez um jogo gigantesco de dedicação, de briga, realmente de entrega, né? A rapaziada ali quando entrou, o Cuiabano entrou igual um leão em campo, né? Entrou muito bem. O Santi, que eu venho citando aqui, eu sinto um crescimento no Santi de confiança, né? Um tempo de bola já diferente, né? Ele entrou muito bem, com responsabilidade, entrou com personalidade. O Montoro, que é um menino de 18 anos, gente, estrear num jogo no Botafogo já é difícil. Estrear no Mundial de Clubes, sem quase ter jogado absolutamente... Ele não tem minutos com os seus companheiros, tem alguns minutos de treino, né? Você entrar num jogo contra o PSG, que seu time tá ganhando de 1-0, com a missão de ajudar o Vitinho a marcar lá pela direita e fazer isso ainda com personalidade quando pegasse a bola, amigo, parece simples, mas não é. É muito difícil. Então, assim, é só bater palmas. O Paiva, que a gente tanto critica, acertou nas escolhas, acertou no Alan escalado, acertou nas substituições, nas peças em que colocou, diferentemente do jogo passado, em que ele errou feio, né, nas escolhas. Surpreendeu até, inclusive. A gente vai lembrar que o último jogador a entrar é o Newton, que é um negócio assim, você parar pra pensar, se alguém chegar pra você alguns meses atrás e falar, olha, o Botafogo vai estar jogando contra o PSG ganhando de 1-0 e o Newton vai entrar. Gente, caralho, isso é bizarro, assim. Então, é só agradecer, gente. O futebol, ele é especial, gente, porque ele é o único esporte em que o time mais fraco tem totais condições de vencer quando ele utiliza de outros recursos, que é a dedicação, a entrega, a raça, o comprometimento, acreditar no que vai fazer, né? É óbvio que qualquer pessoa que tenha assistido esse jogo e que acompanhe futebol, é óbvio que o PSG é mais time que o Botafogo, é óbvio que o PSG tem uma proposta de jogo totalmente ofensiva. E aí fica uma outra reflexão, o Botafogo, ele sabia exatamente o que ele queria, ele não entrou só para se defender, ele entrou com a proposta de se defendeu absolutamente. Talvez a atuação defensiva mais espetacular que eu tenha visto de um time de futebol nos últimos tempos. E ele faz isso, mas não aquela defesa inconsciente.
Ele se defende o jogo todo, mas quando tinha bola não rifava a bola em todos os lances, queria o contra-ataque, queria achar o seu gol, queria também ter a chance de atacar o PSG. E fez o gol, né? Então, é um jogo maravilhoso, é espetacular. Antes que venha algum imbecil aqui, né? Porque ontem já teve imbecil falando isso, sobre as minhas críticas nos 2 últimos vídeos. Amigo, eu não retiro uma vírgula do que eu disse. Não é porque o Botafogo ganhou esse jogo e que o Renato Paiva foi super bem nesse jogo que eu vou achar que o Renato Paiva é o treinador ideal para o Botafogo, que eu vou achar que o Renato Paiva agora é o Guardiola. Longe disso. A gente tem que sempre ter o senso crítico, tem que saber a hora de criticar e tem que saber a hora de elogiar. E é simples, isso é normal do futebol, né? É palmas, hoje é só bater palmas. As críticas que eu fiz no jogo com o Seattle eu não retiro nenhuma. Né? É muito fácil você comentar futebol sendo engenheiro de obra pronta. É muito fácil. Você espera as coisas acontecer, vai lá, fala, critica quem expõe suas opiniões, quem expõe a sua personalidade, quem analisa as questões e assim define sua opinião. É muito mais fácil. Engenheiro de obra pronta, tem vários por aí. Tem vários. E quem gosta de ouvir engenheiro de obra pronta, fique à vontade, que vá lá assistir quem quer falar o que você quer ouvir. Aqui, eu e o Carlos, como lá todos os nossos grandes amigos André e Gui, enfim, a gente nunca vai falar o que você quer ouvir. A gente vai falar o que a gente acha que está acontecendo. A nossa opinião sobre aquilo que está acontecendo, o que a gente enxergou naquela partida. Obviamente a gente vai errar muito, várias vezes a gente vai errar, até porque nós somos torcedores, a gente tenta sempre ter o máximo de controle mental possível para comentar alguma coisa, de ter aquela tranquilidade em refletir um assunto, mas muitas vezes o coração fala mais alto e você acaba até passando do ponto, isso é normal, né? E isso chama-se expor. Então, antes de você sair criticando, quem coloca a cara todo dia aqui para falar, quem dá sua opinião, quem eleva o debate, quem tem senso crítico, reflita sobre isso. O quanto o senso crítico faz você crescer na vida, faz você enxergar o mundo de maneira diferente. Né? E quando se critica alguma coisa especificamente, um jogador de futebol, isso não tem absolutamente nada a ver com o pessoal. Isso é uma questão esportiva. Né? Então, se tem uma coisa que o brasileiro está com dificuldade nos últimos tempos, é de separar as coisas antes de sair colocando tudo num pacote só. Então, reflita sobre isso. Né? E é isso, gente. Hoje a gente vai fazer uma live às 9 horas, eu e o Carlos, vamos falar bastante sobre esse jogo. Tô gravando esse vídeo só para corroborar aí, me expressar a minha felicidade enorme com esse jogo, quanto tá gostoso viver isso no outro dia, né? Quanto é satisfatório, quanto é bom ser botafoguense. Nós que sofremos tantos, que fomos tão humilhados, né? Por várias e várias palhaçadas da imprensa, de rivais, enfim. Portanto, como disse o Neto, essa é uma vitória do Botafogo, gente, do torcedor botafoguense. Não é uma vitória de futebol brasileiro, não. Lógico que tem a questão do futebol brasileiro, mas curto essa vitória porque essa vitória é nossa, é do Botafogo. Valeu, gente, um abraço e 9 horas contamos com a presença de todos vocês aqui no YouTube pra gente fazer aquela live bacana e trocar ideia sobre esse jogo. Um abraço.